Boa tarde, meu irmão, minha irmã, meu querido e minha querida. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus por mais uma tarde que o Senhor nos fez, mais um dia, na verdade. Por esta tarde, nós estamos aqui de pé, estamos vivos. O Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem cuidado de nós. Mais uma leitura, no livro de Gênesis. Hoje nós vamos estar lendo o capítulo de número 18. Mas sempre antes de nós começarmos a ler o livro de Gênesis, eu gosto muito de iniciarmos com uma pequena meditação na palavra do Senhor, uma reflexão. E hoje a nossa reflexão está lá no livro de Salmos, Salmo 40, apenas o versículo de número 1, que diz assim: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Meus queridos, às vezes, a maioria das vezes, isso acontece com todo mundo, eu acredito. Pessoas que não vivem na presença do Senhor. Elas não conseguem esperar uma providência divina de Deus, elas não conseguem acreditar que Deus trabalha ao favor daqueles que buscam Ele, elas não conseguem crer que é Deus que permite todas as coisas, que é Deus que move, que é Deus que faz. E o salmista Davi está dizendo com muita clareza: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Passamos por adversidades aqui na terra, buscamos, corremos, não é verdade? Nos preocupamos, mas se nós nos voltarmos para Deus e confiar no Senhor, confiar que Ele é suficiente, confiar que Ele trabalha ao favor daqueles que amam Ele, que Ele trabalha ao favor daqueles que esperam por Ele, que esperam a resposta dEle. Esse esperar com paciência não quer dizer que você tem que se sentar e esperar Deus fazer tudo por você. Não. Esperar com paciência no Senhor é saber que você foi atrás e que, por mais que você pense que não deu certo ali naquele momento, Deus vai fazer com que venha dar certo se isso que você buscou estiver alinhado com a vontade do Senhor. Se for bom para o Senhor, se for bom para você aos olhos de Deus, Deus vai chegar, Deus vai realizar, Deus vai entrar com providência. E era isso que o salmista Davi estava dizendo. Eu lutei, eu me esforcei, eu fui atrás, mas eu sei que se eu esperar com paciência no Senhor, Ele vai me ouvir. E Ele está dizendo, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Isso significa que Davi teve uma resposta da parte de Deus. Na sua espera, naquilo que ele esperou, naquilo que ele entregou a Deus, ele teve uma resposta da parte de Deus. Ele está dizendo aqui que Deus se inclinou e ouviu o clamor dele. Deus ouviu a sua oração. Davi poderia estar em um momento de aflição, Davi poderia estar correndo perigo, Davi poderia estar enfermo, mas ele está dizendo que ele esperou com paciência no Senhor. E Deus se inclinou e ouviu o clamor dele, ouviu a oração, a súplica. E é isso que nós devemos fazer. Devemos entregar aquilo que é impossível, aquilo que a gente acha que não vamos conseguir, aquilo que a gente acha que não vai dar certo, aquilo que a gente acha que é impossível. Nós precisamos entregar no altar de Deus, nas mãos do Senhor e confiar em uma providência divina da parte do Senhor. Lembra de Abraão? Quando Deus pediu que Abraão sacrificasse o seu filho Isaque, Abraão ele não pensou duas vezes. Por quê? Porque Abraão sabia que Deus estava testando a sua fé, que Deus iria providenciar um cordeiro ali na hora. Mas Abraão ele foi obediente e muitas das vezes nós não conseguimos alcançar a vitória porque queremos nos basear naquilo que os nossos olhos humanos estão enxergando ou até mesmo não estão vendo. E não conseguimos esperar em Deus porque somos ansiosos demais, queremos as coisas muito rápido. E não é assim. Quem anda com Deus precisa e deve esperar com paciência no Senhor. Deve confiar que uma hora ou outra Deus vai entrar com providência.
deve confiar que uma hora ou outra Deus vai chegar com uma solução, que Ele vai fazer o impossível acontecer. Assim nós devemos ser. Nós devemos nos espelhar em Jesus, ser imitador de Cristo, porque Ele é fiel para fazer. Amém? Deus é bom. Ele não rejeita aqueles que se aproximam dele, aqueles que buscam ele. Ele é suficiente. Creia que Deus é suficiente na sua vida. E Ele suprirá com tudo aquilo que você precisa e necessita. Amém? Agora vamos para a leitura do livro de Gênesis. Abra aí a sua Bíblia. Livro de Gênesis, capítulo de número 18. Vamos lá? Esse capítulo tem o título: 3 anjos aparecem a Abraão. Diz assim: Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manré, estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia. E levantou seus olhos e viu 3 homens em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, inclinou-se até a terra e disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo, que se traga já um pouco de água e lavai os vossos pés e recostai-vos debaixo desta árvore. E trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto por isso chegastes até vosso servo. E disseram assim: Faze como disseste. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara a tenda e disse-lhe: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. E correu Abraão até as vacas e tomou uma vitela tenra e boa e deu-a ao seu servo, que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga, leite e a vitela que tinha preparado e pôs tudo diante deles. E ele estava em pé junto deles, debaixo da árvore, enquanto comeram. Deus promete um filho a Abraão. E disseram-lhe: Onde está Sara, tua mulher? E ele disse: Ela está na tenda. E disse: Certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava à porta da tenda, que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: Terei ainda prazer depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: Por que se riu Sara, dizendo: Na verdade, darei eu à luz ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: Não me ri, porquanto temeu. E ele disse: Não digas isso, porque riste. E levantaram-se aqueles homens dali, e olharam para o lado de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. E disse o Senhor: Ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Porque eu o tenho conhecido e sei que ele há de ordenar aos seus filhos e à sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor: Porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto seu pecado se tem agravado muito, descerei
agora e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor, que é vindo até mim. Caso contrário, eu saberei. Então viraram aqueles homens os rostos dali e foram-se para Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Abraão intercede por Sodoma. E aproximou-se Abraão, dizendo: Destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, o destruirás também? E não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio. Que o justo seja como o ímpio, longe de ti. Não faria justiça o juiz de toda a terra. Então disse o Senhor: Se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo lugar por amor deles. Respondeu Abraão, dizendo: Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura de 50 justos faltarem 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse: Não a destruirei, se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar-lhe, e disse: Se porventura se acharam ali 40, e disse: Não o farei, por amor dos 40. Disse mais: Ora, não se ire o Senhor, se eu ainda falar. Se porventura se acharem ali 30, e disse: Não farei se achar ali 30. E disse: Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura se acharem ali 20, e disse: Não a destruirei por amor dos 20. Disse mais: Ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais desta vez falo. Se porventura se acharem ali 10, disse: Não a destruirei por amor dos 10. E retirou-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e ele voltou ao seu lugar. E aqui termina a leitura do capítulo de número 18 do livro de Gênesis, que é composto por 33 versículos. Que você possa meditar nesta palavra, que você possa tirar um tempinho para estudar este capítulo. E pode ter certeza que o Senhor vai se revelar a você e vai revelar coisas grandes da parte dele. Fique na paz do Senhor, tenha uma boa tarde, Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa, os seus projetos e também os seus sonhos. E não se esqueça que a sua confiança deve e precisa estar somente em Deus, porque Ele sim é fiel em todo tempo e não muda. A paz do Senhor Jesus. Até amanhã, se Deus quiser.